Doutor, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, boa tarde. Olha só, doutor, nós já tivemos aí na delegação do Grêmio, desde que vocês viajaram, saíram aqui de Porto Alegre, 4 jogadores que foram cortados, 2 com testes confirmados para a Covid, 2 com suspeita. Gostaria que você, se o senhor já souber, atualizasse a informação sobre os 2 últimos que saíram da delegação com suspeita, eles já passaram por novos exames, e como o departamento de futebol, o departamento médico, melhor dizendo, está avaliando esse cenário, que é bastante conturbado e de difícil prospecção, né, de difícil análise, de saber quem vai testar ou quem não vai testar. Sim, nós no momento que nós tivemos os 2 casos, chegamos no Equador e tivemos os 2 casos positivos, nós imediatamente afastamos os atletas, deixamos eles totalmente isolados, e os outros 2 atletas vieram posterior com testes negativos, fizeram 3 testes PCR e 2 testes de antígeno que deram com resultados negativos, porém, eles apresentaram no último dia no Equador com sintomas, né? Foram sintomáticos, e viajaram, então, foram todos para o Brasil. A gente afastou eles da delegação e retornaram ao Brasil. E hoje temos os resultados aqui em Assunção, no Paraguai, e todos os testes de toda a delegação, fizemos ontem à noite, desde que chegamos, são negativos. Então, todos que estão hoje no Paraguai, todos eles estão negativados com o teste feito desde que nós chegamos aqui. Boa tarde, doutor Márcio Dornelles. Depois dessa série de exames positivos no Grêmio, o departamento médico pretende sugerir ao departamento de futebol, à direção gremista, alguma mudança nos protocolos sanitários de saúde do Grêmio? Não, nossos protocolos eles são muito seguros, e está se demonstrando isso com o resultado dos nossos exames aqui agora, nesse momento. Se você recordar, desde o início da pandemia, nós já fizemos mais de 5.000 testes em todos os funcionários e atletas, e nós não tivemos grandes números de infectados. Nesse momento, nós saímos de Porto Alegre com todos os exames negativos, tivemos 2 casos que foram comprovados positivos e 2 suspeitas, e nesse momento os outros atletas estão todos negativos. Então, o nosso protocolo já está mais provado que é um protocolo muito seguro, tanto é que nós fizemos muitos testes, testamos, e assim que encontramos algum caso suspeito, a gente imediatamente já afasta do contato com os demais. Para se ter uma ideia, nós já fizemos aqui, desde que saímos de Porto Alegre, em torno de 200 testes de PCR. Então, o nosso protocolo ele é muito seguro. A gente, claro, que todo dia a gente discute, a gente conversa, departamento médico, departamento de futebol, mas a gente pode aqui ou ali fazer alguns ajustes necessários, que principalmente quando a gente sai e segue alguns decretos internacionais, mas nós não temos dúvida quanto aos protocolos. Não somos nós que dissemos, são os resultados aí de todo o ano da pandemia do Grêmio, é só olhar os resultados. Doutor Márcio, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Em cima dessas questões que foram colocadas, a gente já começa a entender como está a situação desses jogadores que voltaram para Porto Alegre e desses que estão com vocês no Paraguai. Então, eu queria pedir uma atualização, se possível, daquilo que mexe mais com o torcedor nesse momento, que é a situação do Renato, né? Não foi o primeiro caso do Renato, né? Já teve antes o Paulo Miranda e teve o Heverson na sequência, e o Renato foi talvez o 3º caso nessa sequência aí atual, mas a situação do Renato, se tiver uma atualização, e como é que ele está a partir do tratamento que foi feito, partindo do protocolo aí do Departamento Médico do Grêmio. Então, para atualizar, iniciou porque, na verdade, a gente, primeiramente, quando atendeu, o Renato se manifestou e tinha apresentado alguns sinais clínicos. Imediatamente, a gente afastou ele da viagem, achamos importante ele ficar em Porto Alegre, iniciamos a medicação para tratar os sintomas clínicos dele, que no momento era um pico febril e dores no corpo, e realizamos a testagem. Assim que o teste deu positivo, o departamento médico seguiu o acompanhamento dele, e o Renato está sendo acompanhado, monitorado, ele está muito bem, temos contato diário, como por telefone, também a equipe médica que está em Porto Alegre, e ele está muito bem de saúde, está super bem, se sentindo muito bem, e nesse momento ele está assintomático, tudo,
está seguindo o isolamento proposto pelo departamento médico, rigorosamente, seguindo todas as orientações médicas e controladas. Doutor Márcio, você já elogiou os protocolos do Grêmio, que o Grêmio vai seguir fazendo os seus protocolos, foram mais de 5.000 testes, mas o Grêmio, nesse momento, ele se sente pressionado, seja pelo governo do Equador ou também pela Conmebol, para fazer alguma alteração nestes protocolos, visto que teve uma mudança de sede, teve uma mudança de logística, justamente por causa desses 2 casos positivos na Libertadores? Boa tarde, Rafael. Não fui eu que elogiei o protocolo, né? O nosso protocolo está para todo mundo que vem acompanhando e vem cobrindo o futebol. Nós somos já pela CBF, pela Conmebol mesmo, que o nosso protocolo é um protocolo muito seguro, dentro, claro, o vírus ele é invisível, não temos como saber aonde está o vírus, mas temos um protocolo de testagem, testar e afastar assim que encontramos um caso positivo. Então, não sentimos pressionado em momento algum, seguimos sim realizando o nosso trabalho e seguindo todas as diretrizes e protocolos e decretos aos quais da parte sanitária não são exigidos. E nós estávamos no Equador, tivemos o caso que aconteceu, mas nós estávamos todos bem controlados, bem orientados e seguindo todos os nossos protocolos. Boa tarde, doutor. Uma atualização também sobre os que ficaram em Porto Alegre com outras lesões, como Kahneman. Tem alguma atualização até para a utilização deles, quem sabe, na quarta-feira que vem? Sim, os atletas seguem em tratamento, quem está no departamento médico lá, o Jeromel já está com a parte da preparação física, o Kahneman também já está com a parte da preparação física, e o Maicon também. Então, estão todos realizando o trabalho proposto, e foi planejado durante a semana de trabalho lá em Porto Alegre. Doutor Márcio, boa tarde. Queria lhe perguntar boa tarde, claro. Se a rotina aí no Paraguai prevê mais testes até a hora do jogo para tentar ter um controle maior ainda do que vocês já têm, e se é possível rastrear de onde começou esses casos no clube para também tentar ter um controle e restringir mais. Sim, como eu já falei, a gente faz testes, como eu falei, desde que nós chegamos aqui já fizemos mais de 200 testes, e são monitorados todos os sinais dos atletas, os atletas são avaliados, a comissão técnica, o staff, todo mundo que está na viagem, ele é avaliado de tempo em tempo pelo departamento médico, a gente conversa com todos, vê como estão, se tem algum sintoma, e se alguém apresentar em qualquer momento algum sinal ou sintoma, imediatamente já é afastado e é feita a testagem. Então nós temos todo esse controle, e esse controle é muito bem monitorado. Bom, doutor, ainda sobre essa questão do rastreamento, né? O primeiro caso, se eu não me engano, dessa leva agora foi com o Paulo Miranda, dia 28 ou 29, a confirmação. Depois, 3 dias depois, o preparador físico e aí essa sequência que a gente viu. Os senhores já conseguiram identificar, rastrear para ver o que aconteceu, como é que começou, se foi o período de folga, se foi eventualmente algum final de semana em que o time que era comandado pelo Alexandre no Gauchão, vocês conseguiram identificar de onde é que veio já? Todo caso, quando ele é positivo, a gente tenta rastrear e tentar buscar o máximo possível de informações da onde poderia. Mas a gente sabe que é invisível, é difícil te dizer que quando uma pessoa é positiva, da onde foi, a não ser que ela tenha um contato muito próximo, né? Mas a gente tenta fazer um rastreamento, mas como eu voltei a te falar, as pessoas convivem também, as pessoas têm sua vida fora do clube também, as pessoas vão para suas casas, retornam, têm seus familiares. Então, o que nós podemos é tentar, no momento que apresentar o primeiro sinal ou suspeita, afastar aquele atleta ou funcionário e aí começar um monitoramento. O nosso monitoramento, devido ao nosso protocolo, ele é diário, ele é todo dia, os atletas são avaliados, os funcionários são avaliados diariamente e nós fizemos testes de 3 em 3 dias, muitas vezes de 2 em 2 dias, e nesse caso, que nem está acontecendo, nós praticamente estamos testando todos os dias. Então, se a gente for ver, o nosso protocolo é muito rígido quanto a isso, e quando se tem o caso positivo, bom, aí nós vamos afastar esse funcionário ou atleta e seguir o monitoramento. Doutor, boa tarde.
Boa tarde, Leonardo. Eu gostaria de perguntar para o senhor como é que é o procedimento agora desses 4 atletas que voltaram do Equador. Eles ficam em casa e qual é a estimativa para eles voltarem ao CT, para trabalhar novamente? E também do prazo do Renato, quanto tempo ainda ele deve ficar afastado, quando ele deve voltar? Os atletas que retornaram do Equador, eles chegaram a Porto Alegre nesta madrugada, e eles realizaram hoje pela manhã, os que estavam ainda com somente suspeita, foi feito o teste, ainda não temos os resultados, mas eles já fizeram o teste, eles estão em isolamento total, os 4 atletas, eles seguem em isolamento, e pelo protocolo, são em torno de 10 dias, e aí a gente faz de novo um controle, né, para eles poderem retornar às suas atividades, se eles passarem totalmente assintomáticos, ou com alguns sinais apenas de sintomas leves, então eles são reavaliados e são acompanhados durante todo esse período. O Renato também, desde o momento que testou positivo, a gente começou a contar durante 10 dias, e aí depois a gente vai avaliando, e aí ele pode retornar às suas atividades, se estiver em 100%. Doutor Márcio, boa tarde. Eu queria aproveitar a sua entrevista, não só como médico do Grêmio, mas principalmente como médico, e um médico que está por dentro do futebol. Essa semana a gente teve esse caso com o Grêmio, um time que teve aí alguns casos, jogo adiado, transferido e tal. Como médico que está por dentro dos protocolos do futebol e principalmente da Libertadores, o senhor acha que isso pode ser uma frequente na Libertadores? Isso que aconteceu hoje com o Grêmio e com o Independiente, ter jogo adiado, jogo transferido, pode ser uma frequente nessa Libertadores que a gente está acompanhando? Eu acho que nós temos que pensar no princípio que se tem que testar todo mundo. Tem que se fazer teste, fazer controle. E quem dera e todas as pessoas e todos os lugares tivessem tantos testes e tanto acompanhamento como nós temos no futebol. O futebol, e se a gente for olhar com outras classes do trabalhador brasileiro, o futebol é muito bem testado, o futebol é muito bem acompanhado. Casos vão existir, como existe na nossa sociedade, como existe em qualquer lugar. Mas aqui também tem, não é diferente, porém, a gente está testando, a gente segue um acompanhamento e um protocolo muito rigoroso. Como eu falei, nós estamos desde o início da pandemia, nós já realizamos em torno de 5 mil testes. Então, são muitos testes e nós somos um staff com atletas em torno de 100 pessoas. Então, essas 100 pessoas já fizeram mais de 5 mil testes. Posso te dizer assim, que é muito bem testado, somos muito bem acompanhados e é muito bem monitorado todo mundo. E, claro, vai existir caso, é uma pandemia brasileira, é uma pandemia mundial. Doutor Márcio, boa tarde. Queria lhe perguntar... Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Basicamente, a gente sabe que o futebol ele envolve muitas cifras, até acho que tem a ver muito com o que o Berton perguntou também, a questão da Libertadores acontecendo, Copa do Brasil, dentro do Brasil também, muitas viagens. Chegou-se a conversar em algum momento com as autoridades brasileiras ou até da Conmebol para, de alguma forma, os jogadores serem também vacinados, mesmo que a gente saiba que existe hoje uma fila e tudo mais sendo respeitada em todos os países, sabendo dessa fotografia do futebol, de tudo que envolve o futebol. Isso já foi pensado em algum momento, já foi conversado? Na verdade, quanto à vacina, a gente acompanha, todo mundo está acompanhando, todo mundo está atento da vacinação que está acontecendo no nosso país, e quando chegar a hora e for para as pessoas que estiverem vacinadas, iremos vacinar. Então, a área da saúde, várias áreas e idosos já foram vacinados, vai chegar a hora de vacinar também o futebol. Mas, quanto a buscar vacinas para o futebol brasileiro, tudo bom, isso é um caso para te responder alguém da direção e não o departamento médico. Mas nós aguardamos que a hora que chegar a vacina, nós queremos vacinar todos os nossos atletas, assim como queremos vacinar toda a população brasileira. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Eduardo. Doutor, eu quero fugir um pouquinho desse assunto aí da pandemia, que muita gente já perguntou muita coisa, eu quero pegar mais a parte do futebol mesmo. A gente teve 2 casos no Grêmio que a gente esperava uma recuperação com o tempo, eles acabaram demorando muito mais do que era previsto. O Pedro Jeromel e também o Léo Gomes. Qual é a situação dos dois e o que aconteceu nesses casos para eles demorarem mais do que era previsto o seu retorno? Vamos começar pelo Jeromel. O Jeromel, na verdade, se falou em 8 semanas. Quando a gente avaliou, ele teve uma lesão grave no tornozelo.
com uma ruptura importante no tornozelo, que a gente falava em torno de 8 semanas. Na verdade, quando se fala em torno de 8 semanas, são um tratamento, ele passa toda uma parte da fisioterapia e depois ele precisa de um tempo para se reabilitar. 8 semanas são 2 meses, 2 meses parado, não tem como voltar em uma semana, voltar a praticar o seu esporte em alto rendimento 100%. Ele precisa de um tempo de readaptação, ele precisa ter um retreinamento, e aí é por isso que se leva esse tempo, por quando são lesões graves e lesões importantes. Então, ele teve 8 semanas de tratamento, que foi o que nós passamos, de 8 semanas, de 6 a 8 semanas, e depois desse par de tratamento, ele precisa fazer um recondicionamento, ele precisa ter um retorno às suas atividades gradual, até chegar ao ponto de poder estar apto a participar das partidas. O Léo Gomes foi um caso que foi cirúrgico, foi realizada uma cirurgia, essa cirurgia foi em São Paulo, foi realizada, ele retornou, ele estava tratando, teve uma intercorrência durante esse período, mas nesse momento o atleta se encontra muito bem, já está correndo, já está fazendo atividades tanto no campo com a parte da preparação física e também faz os trabalhos de prevenção e de retorno, que é de reforço muscular, que é muito importante nas lesões graves. Tá bom? Boa tarde a todos, um abraço, bom trabalho e que sigamos nos cuidando e seguimos todos os protocolos sanitários e de saúde. Fala, Juan, tudo bem? Boa tarde. Cara, uma preparação diferente a que vocês estão tendo, né? Uma rotina de trabalho diferente, longe de Porto Alegre, no meio de uma grande confusão por conta de casos de Covid, não conseguindo trabalhar direito. Como é que para você, que tem sido um dos destaques da equipe, está esta preparação e como você vê o time? Com força ou um pouco deficiente por conta dessas últimas semanas para esse jogo tão importante de amanhã? Boa tarde. Boa tarde, Matheus, tudo bom? Foi uma semana meio tensa, né? Mas com a tranquilidade que todo mundo nos passou aqui, todo o pessoal, direção, o pessoal da saúde nos passaram. Acredito que está todo mundo preparado. O clube do Grêmio é um clube grande pra caramba. Tem jogadores importantes, o elenco é importante. Eu acho que a gente está preparado para o jogo, apesar das adversidades que aconteceram na semana. Juan, boa tarde. Justamente sobre essas dificuldades, eu queria que você falasse mais do lado psicológico do elenco gremista. Como está se sentindo o jogador gremista, o elenco, a partir de alguns casos, de alguns companheiros de vocês, desfalques importantes de liderança, como o Maicon, o Jeromel, o Kahneman, para um jogo tão importante não ter algumas lideranças, essas mudanças do Grêmio jogar em Quito, depois no Paraguai, como está o psicológico do elenco gremista? Eu acho que psicologicamente a gente está bem, não temos as lideranças aqui com nós, mas eu acho que cada um tem que ter a sua liderança dentro de campo e fora de campo também. Todo mundo está muito preparado para o jogo, apesar da semana, está todo mundo... Acho que a gente fica mais tenso, né, pela situação do Wanderson, do Paulo Vitor ter dado positivo, mas acredito que eles vão ficar bem e que está todo mundo com eles junto aí. E está todo mundo preparado para o jogo e focado para o jogo. Pois é, Juan, passado esse transtorno, né, vai para um lugar, volta para outro, a preocupação pelos testes, tem um jogo, né, um jogo que é decisivo, né, são 2 jogos que encaminham uma vaga para aquilo que é o objetivo do Grêmio, de chegar na fase de grupos da Libertadores. E antes de todo esse transtorno teve um Grenal, um teste forte para vocês, para ti principalmente, que se saiu muito bem no Grenal. Então eu queria saber o que isso vai levar, o que dá para levar dessa experiência e de ter adquirido essa casca no Grenal para levar agora para esse jogo decisivo, tendo que passar por tudo isso que passou nos últimos dias. Eu acredito que são coisas que acontecem, né? Ainda mais no momento mundial que a gente está passando aí. Adversidades a gente sempre vai ter. A gente vai ter que sempre lidar com isso. Graças a Deus, no Grenal, pude fazer um bom jogo e conseguir ajudar o Grêmio. Não vai ser diferente sexta-feira. Estou focado para o jogo e preparado para esse jogo, que é muito importante para o clube. E, Juan, um dos principais problemas no time atual do Grêmio está sendo ali na lateral direita, né? O Wanderson acabou positivando, o Vitor Ferraz retornou para o Brasil. O Grêmio pode improvisar um jogador ali nessa lateral direita. Como é que é para você
que é um garoto que está ganhando confiança, vê ali já o lado do campo, podendo sofrer com uma improvisação num jogo tão decisivo como pode ser esse? Eu acredito que nem não seja sofrer, né? Eu acho que eu quero jogar, quero mostrar meu futebol, se for na lateral, se for de zagueiro, se for de atacante, o importante é mostrar meu futebol. É uma coisa que eu vou ter que aprender. Então, para mim, eu vou levar como um desafio a mais, mas acredito que seja muito tranquilo. Fala, Juan, tudo certo? Cara, o Grêmio, apesar, com essa mudança, né, do local da partida, também teve a questão de que agora não vai jogar mais na altitude. Mês passado vocês jogaram em Quito. Queria que tu falasse se vai dar alguma diferença para vocês em de campo. Tu, como é que se sentiu no mês passado contra o Ayacucho e agora sem altitude jogando contra a equipe do Del Valle? Eu acredito que a altitude é uma diversidade que a gente tem que aprender durante o jogo, né, lidar. No jogo contra o Ayacucho, fiz um bom jogo, consegui dar uma assistência no final do jogo. Eu acho que é uma dificuldade, mas não atrapalha. Acho que no futebol existem essas coisas, né, mas a gente tem que saber lidar. Boa tarde. Você falou agora ali há pouco de lateral. Tem alguma chance de você ir na lateral? Já adianta para nós aí. E eu queria que você falasse também da sua sequência em 2021, né? Porque está jogando bem mais do que na temporada passada. Como é que está sendo para você arrancar com essas chances aí? Até agora não foi passado nada, né? Mas se for preciso eu fazer lateral, eu faço com o maior orgulho. Como eu disse antes, eu quero jogar, quero mostrar meu futebol e não vai ser a posição que vai me atrapalhar e fazer com que eu não consiga desempenhar meu melhor futebol. Ô Juan, nesses dias todos que vocês não foram para campo, vocês fizeram atividades físicas. Eu quero saber o que vocês conversaram entre vocês, o que o Alexandre, ou daqui a pouco o Renato, o que falaram para vocês nessa preparação tão diferente, além de tranquilizar e tal, mas de orientação para tentar minimizar o prejuízo. E uma outra pergunta que eu não posso deixar de fazer, o Renato não está, os líderes não estão aí, vocês perderam colegas que estavam aí com casos que são positivos confirmados e outros sintomas. Que Grêmio é esse que a gente vai ver em campo sexta-feira contra o Del Valle? Obrigado. A gente fez uns trabalhos físicos na academia, né, do hotel. Não era o ideal, mas a Conmebol adiou o jogo, que foi bom para nós, para a gente poder fazer o nosso treinamento tático e poder estudar mais o adversário. O Grêmio que todo mundo vai ver, é o Grêmio que todo mundo sempre viu, com vontade de vencer, com muita raça, muita força, e acredito que a gente está preparado. Ô Juan, um dos desafios aí da pandemia, né, é a comunicação à distância. O técnico Renato tem conversado com vocês via telefone, através do Alexandre Mendes, e como é que vai ser esse jogo, né, que vai ser comandado pelo auxiliar técnico, mas vai ter o Renato, que é o ídolo do Grêmio, né, que comanda vocês aqui de Porto Alegre, também assistindo essa partida. O professor Alexandre está sempre em contato com o Renato, está nos passando orientações, os dois. Apesar do professor Renato não estar aqui, o Alexandre fala por ele. E graças a Deus eles estão passando tranquilidade, com muita confiança para a gente encarar esse jogo. Ô Juan, claro que a gente coloca, se a gente for colocar o Grêmio contra a equipe Independiente Del Valle, a gente coloca o Grêmio como favorito, porque o Grêmio é o tricampeão da América, é um time com muito mais tradição, muitas participações em Libertadores, e o Grêmio inclusive já participou de 2 pré-Libertadores, mas mesmo com toda a tradição do Grêmio na competição, foi nada fácil, né? Contra o Uruguai, o Nacional, o Liverpool do Uruguai é um pouco mais fácil, mas contra ele deu muito difícil, o Grêmio inclusive se classificando nos pênaltis. O que vocês esperam desse jogo, dessa fase onde não pode errar, que é diferente da fase de grupos, onde você perder, você pode recuperar, mas nessa fase você não pode errar? Que tipo de emoções essa prévia da Libertadores, que a gente chama de pré-Libertadores, traz para vocês? E o que vocês esperam desse jogo contra a equipe Independiente Del Valle? Então, Gustavo, eu acho que o favoritismo no futebol hoje é muito relativo, né? As equipes são muito iguais, a qualidade das equipes, e eu acho que o Grêmio está preparado, mesmo apesar de tudo que aconteceu aí.
O Grêmio está sempre procurando vencer todas as competições que entra, e a gente está preparado para o jogo. Fala, Rua, boa tarde. O técnico Renato é um cara que dificilmente ele personaliza, né, as coisas que ele fala sempre em relação a grupo, fala sempre em relação ao time que ele comandou, e na última coletiva, a coletiva do Grenal, se não me engano, ele falou muito bem de ti, ele personalizou aqueles elogios e acabou falando que tu tem um potencial para a Europa e tudo mais. Como é que tu recebe esse tipo de elogio? Como é que que tipo, né, de sentimento isso te traz para os próximos jogos, já que a gente realmente já sabia que tu tinha um potencial muito grande, mas ouvir isso do teu técnico deve ser uma coisa bastante diferente. É muito gratificante, né? Tu ouvir isso de um cara que é ídolo de um grande clube, que é ídolo do futebol mundial. Eu levo como gratificante mesmo, acho que com os pés no chão sempre, né? Como o professor Renato sempre me fala, tem que ter os pés no chão, tem que sonhar alto, mas sempre com os pés no chão. Eu acredito que eu vou dar muitas alegrias para o torcedor gremista, ainda procuro isso, né? E eu levo isso como um gratificante mesmo. E Juan, tudo bom? Juan, eu quero saber mais no campo mesmo. Tu tá tendo uma sequência bem legal, tu até tá sendo um dos grandes destaques do time, e nessa sequência tu já jogou com diversas formas no meio campo ali. Tu jogou com 2 jogadores distribuidores, tu já jogou com um volante mais fincado, com um cara que faz o corredor. Como é que é para ti essas diferenças? Não o que tu acha melhor, mas o que muda no teu jogo, jogar com volantes mais distribuidores ou um volante que fecha mais a casinha? Como é que é para ti essas diferenças de jogadores, de características? Obviamente, com um volante marcador, fica mais fácil jogar pela proteção que tu tem na zaga, né? Mas também não, com volantes que sabem jogar também fica fácil pelo fato de tu estar sempre com a bola, dos volantes querendo estar sempre com a bola. Eu acho que não interfere muito na posição, no zagueiro, né? Posição zagueiro, mas eu acho que é isso. Um volante de marcação vai te ajudar a marcar, um volante de distribuição vai te ajudar a jogar. Não tem muita diferença. Tudo bem, Juan? Você já falou sobre, né, as dificuldades que foram esses dias para o Grêmio, com os testes de Covid, viagem, mudança de local, adiamento da partida. O que tem de bom? O que deu para fazer de bom nesses 2 dias? Foi observar mais o Del Valle, estudar mais a equipe deles? O que o Grêmio pode tirar de positivo nesses 2 dias a mais para ter o jogo? Eu acho que estudar o adversário sempre é importante, né? Com esses 2 dias a mais, a gente pôde estudar mais a equipe deles, a gente pôde se unir também mais ainda, né? Pelo fato desses problemas. Eu acredito que eu sempre levo as coisas pelo lado bom, e o meu lado bom acho que são essas coisas, da gente poder se unir cada vez mais e mais, e também poder estudar mais o adversário para desempenhar um bom jogo. Valeu, torcedor gremista. Sexta-feira, tamo junto para dar o melhor pro Grêmio. Abração.